Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de 1 Pedro. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Louvado, exaltado e engrandecido seja Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela sua graça que é derramada sobre nós todas as manhãs. Louvado, exaltado seja o Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela casa que temos, obrigado pelo trabalho, o sustento. Obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor coloca sobre nossa mesa todos os dias. Louvado, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te exaltamos e te adoramos para todos sempre. Toda honra e toda glória seja dadas a ti, Senhor, pois só tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Espírito Santo, te clamo nesta manhã, vem falar aos nossos corações, que possamos entender e compreender toda a mensagem que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Vem ministrar aos nossos corações, vem falar com a gente, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que tudo que está escondido, que tudo que precisa ser revelado, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos entendimentos para que a gente veja esta revelação, Pai. Te peço também, Espírito Santo, derrame sobre nossas vidas os seus dons, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Pai. Principalmente o dom de discernimento de espírito que vamos precisar muito para esses últimos dias, Senhor. Derrama, Pai, da sua graça sobre nossas vidas. Te peço, Senhor, também pela vida de cada um aqui presente, que o Senhor venha estar derramando, Pai, das suas bênçãos e dos seus dons sobre nossas vidas, Pai. Só o Senhor conhece os nossos corações, só o Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Só o Senhor sabe o que está no profundo, no mais íntimo do nosso ser. Então derrama, Espírito Santo, das suas bênçãos sobre nossas vidas, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. E que a gente aprenda, Senhor, a sonhar os teus sonhos, a viver os teus sonhos e a viver segundo a tua vontade. Aqueles que precisam de cura, de transformação, de algo para sarar as nossas almas, a nossa vida, Pai. Espírito Santo, comece a agir para que essa transformação, esta cura, tudo isso sirva para testemunho da tua glória, para testemunho do Senhor, Pai. Te peço também, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos ensina, Senhor, a ter uma vida mais próxima de Ti, nos ensina a ser seus amigos íntimos, a ser filhos íntimos, para que possamos ter uma vida mais junto a Ti, Senhor, ao ponto de termos sabedoria e discernimento e fugir do pecado e não mais cair no lamaçal, mas sim que possamos estar caminhando contigo ao ponto de ver o pecado e se desviar dele, Senhor. Te peço também, Pai, nos ensine a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos perseguem, Pai. Perdoar as pessoas, Pai, que têm feito mal a nós. Que a gente não venha mais a carregá-las. Que a gente venha a entender que é o máximo que essas pessoas têm para dar. E que a gente venha com o seu amor perdoá-las e também viver, Senhor, em paz com essas pessoas e viver em paz com o seu evangelho. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço, Senhor,
Guarda os nossos lares, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, Pai, para que possamos viver uma vida na tua vontade e no teu querer, Pai. Te clamo pela nossa nação, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Pai. Que eles venham a buscar ao Senhor, Pai. Desperta a tua liderança para que eles venham ter o foco na oração, para que eles venham entender que todas as profecias que o Senhor tem sobre a nossa nação, sobre avivamento, só acontecerá quando o teu povo orar. Quando o teu povo buscar a tua face, se arrepender dos seus maus caminhos, e jejuar, e orar, e clamar ao Senhor, então, depois dessas coisas, haverá um derramar do teu espírito sobrenatural sobre esta nação e sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Eu acredito, Senhor, que isso acontecerá sobre os seus filhos maduros. Então, vem despertar a tua igreja, Pai. Vem despertar o seu povo. Que eles venham abrir os olhos para o sentido de realmente ler a tua palavra, ler a tua escritura, de orar ao Senhor todos os dias. Chega, Senhor, de cristãos rasos, de cristãos domingueiros, aqueles que só buscam a tua presença, só enchem o teu espírito no domingo e acha que o restante da semana não é necessário buscá-lo, Pai. Que a gente pare de dar desculpa de não ter tempo para buscá-lo, mas sim que a gente realmente proste-se diante do Senhor e busque a tua face todos os dias, para que assim possamos ter intimidade com o Senhor e possamos também amadurecer no teu conhecimento e amadurecer na tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, perdoa os pecados dessa nação, uma nação idólatra, uma nação iníqua, uma nação que adora a carne, uma nação que tem buscado o seu eu, uma nação de ladrões, Pai, uma nação de pessoas que só pensam em si próprio, uma nação assassina, Senhor, que tem buscado matar as próprias crianças, Deus. Tem misericórdia deste povo, Senhor. Que o Senhor esteja agindo com o teu poder e com a tua misericórdia dentro dos governos, Senhor. Mas nós sabemos também que a sua vontade é soberana e que se essas coisas forem estarem agindo, Pai, para o despertar da sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e desperte a sua igreja, Deus, em nome de Jesus, Pai. Te peço também por Israel, traga paz para Israel, Pai. Traga paz para o Oriente Médio, traga paz para todas as nações que estão em conflito, Deus. Mas ali no Oriente Médio, que o Senhor haja com o teu poder, haja com o teu espírito, para que aquele povo, Pai, venha reconhecer Yeshua como o Messias, que esta capa que a igreja romana colocou sobre o Messias, ela venha a ser tirada e aquele povo venha a reconhecer que Jesus é seu irmão, que Jesus é como um deles e eles venham reconhecê-lo como o Messias, tão esperado e tão aguardado, para que assim nós possamos viver e conviver com a sua volta. Maranata, Senhor Jesus, vem tomar posse do teu reino. Nós aguardamos a sua volta, nós aguardamos com alegria, Senhor, o seu retorno. Sabemos, Pai, que serão dias difíceis, mas nós esperamos e aguardamos, assim como a grávida aguarda com ansiedade a vinda do seu filho, mesmo que o trabalho de partos e os momentos mais próximos do nascimento sejam momentos de dor, momentos de desejar a morte, mas quando o filho nasce, tudo isso passa e tudo isso faz aquela alegria no coração e lembrar, tudo isso valeu a pena. Nós também desejamos, Senhor, o seu retorno. Vem, Senhor Jesus, vem tomar posse do teu reino. E que para isso, Espírito Santo haja naquele lugar. Traga um avivamento em todas as nações.
traga essa conversão para o Oriente Médio, Pai. Seja através de homens pregando o seu evangelho, ou seja através de momentos sobrenaturais com sonhos e visões, mas que muitos, Pai, venham reconhecer o Senhor como Messias para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço também pelas nossas crianças, que o Senhor esteja guardando-as, que o Senhor esteja protegendo-as, que o Senhor esteja levantando pessoas nas escolas, Senhor, para se posicionar e começar a ensinar princípios para essas crianças. E todas aquelas pessoas que estão ali prontas para ensinar o mal ou para distorcer o caminho dessas crianças, ou levá-las, Pai, para um mau caminho, que essas pessoas sejam enganadas, que essas pessoas sejam transformadas, que essas pessoas sejam usadas verdadeiramente pelo teu Espírito, e que todo espírito maligno que quer usá-las, Pai, caiam por terra em nome de Jesus, Senhor. É isso que eu te clamo, Pai, nesta manhã. Vem, continue a falar ao nosso espírito, continue a falar conosco, porque teu é o reino, o poder e toda a glória para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, André. Fechado o áudio, meu irmão. Bom dia. Satisfação muito grande, gratidão por estar aqui com vocês. Que o Pai nos abençoe. Legal. Bom dia. Vamos lá, então. A gente vai ler a primeira carta de Pedro. Então, a gente terminou ontem, né, o livro de Gênesis, e agora a gente vai começar a estudar a carta de Pedro à igreja. Então, a gente tem uma pequena introdução que eu tenho aqui, fala que a carta de Pedro destaca dois assuntos importantes: aquilo que Jesus realizou por meio do sofrimento imerecido e o significado disso para a vida de um cristão. A morte de Jesus é apresentada como expiação que reconcilia pecadores a Deus. E sua ressurreição é retratada como a oferta misericordiosa de Deus e de um novo nascimento para uma herança eterna. A ascensão de Cristo foi uma proclamação de sua vitória até mesmo sobre o mal, mas depravado e demonstra que ele está sujeito, que a ele está sujeito anjos, autoridades e poder. Aqueles que aceitam a oferta divina de reconciliação do novo nascimento por meio de Cristo podem viver sua fé com a confiança certa de que o pecado e o mal não terão a palavra final. Isso significa que tanto o pecado quanto o mal que habita no crente pode ser superados e que aqueles que seguem a Cristo não serão destruídos por qualquer pecado ou mal que possa vir contra ele. A disposição do crente de sofrer insultos e zombaria sem cair em pecado segue o exemplo estabelecido pelo próprio Jesus e é um testemunho poderoso da realidade da graça transformadora de Deus. Pedro convoca os seus leitores a entenderem corretamente quem Jesus é e o que ele fez e viverem com confiança nessa fé, já que a carta testifica que esta é a verdadeira graça de Deus. Então, o livro de Pedro tem esse contexto, tem essa ideia: apresentar Jesus. O autor da carta é o próprio Pedro. Dizem que pode ser algum tipo de escritor, porque a maneira com que a carta foi escrita é muito, como que eles colocam aqui, é muito moderna para um pescador, mas também pode ter sido, Pedro pode ter feito como Paulo, narrado a história e alguém escrito. E ela também pode, e ela foi escrita no período de 64, 68 depois de Cristo. Então vamos lá, vamos começar então a leitura do livro de Pedro. 1 Pedro,
1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, então: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Está lendo 1 Pedro, Vanderlei. Vamos começar agora, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso aqui já é bem interessante. Os apóstolos, existia uma regra para ser apóstolo naquele período. Você teria que ter visto a Cristo. Não era qualquer pessoa, me converti agora, eu era um rabino judeu, me converti e virei cristão agora. Já posso ser um apóstolo, porque eu sou um mestre, sou conhecedor da palavra. Não. Para ser apóstolo era necessário ter conhecido e visto a Jesus Cristo. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia. Éder. E eleitos aí também, nós somos eleitos, né? Então, assim, como eu chamo você de irmão, eu posso também chamar de eleito. Mas quem não compreende, acha que a gente está falando outra coisa, né? Então, existem várias teorias, né? Se a gente for se aprofundar nisso, a gente vai acabar se perdendo. Mas a eleição, ela acontece. Deus realmente, ele nos escolhe. Mas não é por isso que a gente não vai pregar o evangelho. Existe uma teoria que fala assim, não, aquele que é eleito para ser salvo e ser filho de Deus, ele é escolhido e pronto, acabou. Então, tanto faz pregar o evangelho ou não, uma hora ele vai se converter. Não, não é bem assim. Tanto Paulo usa essa palavra de eleição, como Pedro que coloca essa palavra de eleição, mas é o sentido de que, cara, nós somos escolhidos por Deus e nós podemos fazer essas coisas. E a gente precisa entender nessa ideia de eleição, não significa, então, que Deus ele já escolheu que aquela pessoa ali, ela não vai se converter, ela nasceu para ir para o inferno. Não é isso. Eu tenho um entendimento que quem é eleito, para você, não é tão difícil descobrir. Acho que é só perguntar para a pessoa, você tem se santificado? A pessoa tem a santificação do Espírito Santo? É eleito. Então, mas aí tem muita gente que acredita que a eleição é algo assim, cara. Não, É escolhido, ser único. é como se fosse assim, você nasceu eleito para ser cristão ou você nasceu eleito para ir para o inferno. E não é bem assim. Eu, Éder, acredito que o nome de todos estão no livro da vida. Todos. Não é aquilo assim, o cara se converteu, agora eu vou escrever o nome dele. Não. Você nasceu, seu nome está escrito no livro da vida. Não é predestinação, né? Quando você morre, ali as suas escolhas de vida vai fazer Deus riscar o seu nome ou permanecer. Entende? Mas aqui ele já faz essa distinção, né? Lá na frente ele vai falar nesse versículo. Então eu creio que presciência, eleição e vontade de Deus já são a mesma coisa. E lembrando que Deus conhece todas as coisas, a gente precisa pensar fora do tempo, né? A gente tem um tempo, Deus tem outro. Então a gente não pode se prender a algumas coisas que acaba causando divisão e não leva a nada. Então, no final de todas as coisas, eleitos ou não, ser predestinado ou não, o que importa, precisamos pregar o evangelho a todos. A todos. Pronto, e acabou. Continuando. De novo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Britânia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela Aqui obra está Bitínia. do Espírito. Oi? Aqui está Bitínia na minha Bíblia. A Ásia e na Bitínia. Eu posso ter lido ao contrário. Versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Deus Pai. Porque Deus sabe todas as coisas.
pela obra sacrificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expersão de seu sangue. Graça, paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da sua ressurreição, Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Maculou-se ou macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então, Pedro está deixando bem claro que o sacrifício de Jesus, ele é eterno, ele é para sempre. Não importa o tempo que passe, ele está guardado e é para sempre. E será revelado a todos, aqueles que creem e aqueles que não creem. Será revelado a todos no último tempo, nos últimos dias. Versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de aprovação. Então Pedro está dizendo, adorem ao Senhor, exaltem ao Senhor, mesmo que não seja fácil. Mesmo que passemos por lutas, por tribulações, por todo tipo de prova, adorem ao Senhor, exaltem ao Senhor. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece. Olha que massa, cara. A fé de vocês, ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece. A sua fé, a sua busca no Senhor vale muito mais do que toda a riqueza que você possa ter. Mesmo que refinado pelo fogo, está falando do ouro, né? E é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Na verdade, ele está falando aqui da nossa fé. Mesmo que a nossa fé seja refinada pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, quando ele voltar. Versículo 8, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha que legal. Então, lembra que a gente viu quando Jesus fala com Tomé? Ó, você viu e creu. Felizes serão aqueles, Jesus já começa a falar de nós. Felizes são aqueles que não me verão, mas crerão. Lembrando que a nossa fé, ela é dada pelo Espírito Santo. Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus. E lembrando que esta fé, ela é um dom do Espírito Santo. Se você for lá em Coríntios, quando Paulo está falando sobre isso, quando ele está falando sobre os dons do Espírito Santo, a fé é uma delas. Então, olha que legal. Para você se converter, você precisa ter fé. E esta fé é dada pelo próprio Espírito. Então, é o próprio Espírito que te convence que você precisa se converter e se arrepender dos seus pecados. E é esta fé
que nos revela Cristo Jesus, mesmo sem a gente nunca ter visto ele. Então é o próprio Espírito Santo dentro de nós, agindo em nós, a nossa busca por Cristo, a nossa busca por Ele, que faz com que Jesus se revele a nós e a gente o busque e tenha certeza da nossa salvação. Então a gente o ama mesmo sem ter visto Ele. E a gente tem algo muito interessante que é o Espírito Santo em nós. Então a gente começa a vivenciar esta fé e a vivenciar esta presença de Cristo em nós. E isso é maravilhoso. E isso traz o quê? Então essa fé, o alvo dela é a salvação da nossa alma. Eu acho muito interessante quando a gente pensa assim, a nossa alma, ela clama pelo Senhor. Por quê? Porque ela conheceu ao Senhor. Só que a nossa carne, o nosso corpo, rejeita ao Senhor. O pecado que veio de Adão, quando o pecado entrou, o pecado primordial, ele entrou no ser humano, ele fez com que a gente rejeitasse a Deus totalmente. Então, se não é Cristo Jesus com a sua graça, nós somos inimigos de Deus, e quando aceitamos Cristo Jesus através da fé que é nos dada pelo Espírito Santo, nos tornamos amigos de Deus. Então, por isso que mesmo aceitando a Cristo, mesmo você frequentando uma igreja, mesmo você buscando ao Senhor, se isso não for diário, você começa de novo a se afastar do Senhor, porque isso é natureza. Isso está dentro de você, isso é o homem. O homem não é capaz de se arrepender sozinho. Ele não é capaz de fazer qualquer coisa para agradar ao Senhor, se não for pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se não for pela fé dada pelo Espírito Santo. E isso faz com que a nossa alma também busque ao Senhor. Lembre-se que no final de tudo, quando formos julgados, né, no trono branco ali, todos ressuscitarão. Então ali será o julgamento de carne e da alma. Então, os dois precisam estar juntos adorando ao Senhor. Se não fosse pela graça, estaríamos no caixão até agora. Sim, mortos e vivenciando a ira do Senhor. Totalmente inimigos. O que é um inimigo? É aquele que guerreia contra. Então, se não fosse a graça, se não fosse Jesus Cristo, nós seríamos inimigos de Deus. Por que, Éder? Por que somos inimigos de Deus? Porque somos pecadores e Deus é justo, cheio de graça, e ele não convive com o pecado. O pecado é seu inimigo. E como nascemos pecadores, nós somos inimigos de Deus. E a graça de Jesus nos tira disso e faz com que a gente seja, então, amigos de Deus e acabe com essa batalha, né? Então, podemos vivenciar a graça do Senhor. Vamos continuar, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procuraram saber o tempo e as circunstâncias, para que as quais apontavam o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiria aqueles sofrimentos. Olha que massa. Então a gente tem os profetas falando sobre a salvação. Antes de começar, eu estava falando aqui para alguns que existiu um rabino, isso é história, que mudou o calendário judaico para que avançasse em torno ali de 200 anos, tirou alguns reis persas da história, para que a profecia de Daniel sobre as 70 semanas, a 69ª semana cai exatamente na morte de Cristo, quando Daniel fala que nessa semana o Filho do Homem seria entregue. E esse rabino, fazendo as contas, ele percebeu que realmente
casava exatamente com a morte de Cristo. Então ele tirou 200 anos da história persa, para que isso você avançasse 200 anos, e o rabino que estava naquela época, que era um cara que estava lutando pelos judeus, fosse dado como o Messias. Então a gente tem aqui, eles tentam lutar contra isso o tempo todo. E eu estava até assistindo um professor, um rabino messiânico, ele falando assim, que se você começa a estudar Gênesis, na verdade todo o Antigo Testamento, pensando em Jesus, você começa a achá-lo em todo o Antigo Testamento. Então eles preferem não buscar, eles preferem não colocar dessa forma para não encontrar. Mas lembrando, isso não é motivo para a gente ficar irritado com os judeus. Isso é para a gente entender que, como está em Ezequiel, eu me escondi deles por um período de tempo para que nós, os gentios, pudéssemos conhecer a Jesus, mas no tempo certo ele se revelará. Isso está lá em Ezequiel. Então, no tempo certo, no momento certo, Jesus se revelará aos seus, se revelará aos seus irmãos como o Messias. E então nós teremos a plenitude dos gentios, a plenitude dos judeus, então a volta de Jesus Cristo para o seu reino aqui nesta terra. Continuando, versículo 12. Ô Éder, posso concluir Pode. um raciocíniozinho aqui? Pode, por favor. Como uma coisa leva a outra e é um ciclo, né? No começo do estudo a gente falou sobre os escolhidos, né? E aí depois você falou sobre a ação do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo que nos convence de Cristo. E agora você falou dos judeus, né? E a gente vê na palavra de Deus quando ele fala assim que os olhos deles estavam fechados para Cristo, né? Eles não enxergavam, né? E eu acredito o seguinte, que quando a palavra fala que eles eram com os olhos fechados para Cristo, é justamente isso. O Espírito Santo não estava agindo neles, por mais que eles buscassem a Deus, e você buscando a Deus, você busca o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo não agia e não age. Então, quando a gente fala sobre escolhidos, sobre os predestinados, uns costumam dizer, eu acredito que o escolhido é quando a pessoa tem a ação do Espírito Santo para enxergar aquilo que é para enxergar. Não sei se eu consegui com que vocês me entendessem. Mas é assim, ó, na minha opinião, o escolhido é aquele que busca Deus, busca o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala com ele, age através dele, fala com ele, mostra para ele o caminho. Esse para mim é o escolhido, na verdade, somos nós, né, os pertencentes ao reino de Deus. E chegará o momento, como você está falando dos judeus, em que eles vão buscar e o Espírito Santo vai agir, vai falar e vai mostrar. No momento, agora, eles buscam a Deus, mas o Espírito Santo de Deus não abre os olhos deles, não revela aquilo que para nós já foi revelado, que é o Evangelho de Cristo. Não sei se vocês concordam. Sim, sim. É interessante, porque... E se você parar para pensar, até dentro da igreja cristã, tem muita gente que não conhece o Evangelho. Que o Espírito Santo não se revela. Outra coisinha, Éder. Até eu já comentei com você, a gente conversou sobre isso. Eu sou meio crítico com questão de hinos, de louvor, né? Com a letra desses hinos, louvores. E aí tem um cântico que fala: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Então eu acho que a diferença, né? A diferença, ou melhor, o Espírito Santo ele vai agir através da nossa vida, ou ele vai nos mostrar, abrir os nossos olhos, desde que a gente permita e convida ele para fazer isso, né? Então não adianta eu buscar a Deus e não abrir essa porta para o Espírito e me entregar, dizendo assim, ó, Santo Espírito, abre meus olhos, fala comigo, age em minha vida. O Espírito tem toda a liberdade para fazer aquilo que preciso fazer na minha vida.
se eu não fizer esse convite para o Espírito Santo, ou se eu não deixar, digamos assim, as portas abertas, eu vou buscar, e o Espírito não vai agir. Não vai acontecer. Wander, eu não entendi. Você falou que não concorda com esse louvor? Não entendi. Não, eu sou crítico, e quando eu ouvi esse louvor pela primeira vez, eu questionei, falei assim, mas quem sou eu, né? Quem sou eu, mero carnal, para falar para o Espírito Santo o que ele deve fazer ou não? E aí eu refletindo e mas estudando... esse louvor está convidando. Então, aí eu refletindo e estudando mais um pouco sobre o assunto, eu percebi que, na verdade, é isso que a gente deve fazer mesmo. Sim. Porque se eu não abrir as portas para o Espírito Santo, se eu não convidá-lo, né, para que ele faça em mim o que ele precisa fazer, o que ele quer fazer, ele não vai fazer. Então, eu comentei sobre o cântico, porque a princípio, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei meio resistente. Falei, rapaz, quem sou eu para abrir, para falar para o Espírito Santo que ele é bem-vindo? Ele, né, ele é soberano, supremo, ele faz o que ele quiser. E depois eu percebi que ele faz o que ele quiser, se ele quiser. Mas para que ele haja na minha vida, eu preciso, digamos assim, entre aspas, autorizar, né? Porque senão... Só isso, concluí. Dá lugar, né? Ele é sensível, né? Bate a porta, nunca invade. E é interessante que é igual os dons, né? A gente fala sobre os dons do Espírito Santo. A gente tem que desejá-los. Se eu não desejar, lógico, também eu não tenho que exigir. Eu tenho que me colocar à disposição, Senhor. Os teus dons estão ali. Eu estou à disposição. Se o Senhor quiser me usar como um profeta para curar, para ter dom de sabedoria, faça como o Senhor desejar. Faça como quiser. Mas é o que o André acabou de falar. Nós temos que nos colocar à disposição do Espírito para que ele possa agir através de nós. Nós precisamos nos lembrar sempre, Deus é educado. Deus só faz quando a gente permita que ele faça. Ô Éder, resumindo aqui, eu falei, às vezes não deixei entender, eu quis dizer o seguinte, que o escolhido, na minha opinião, o predestinado, é aquele que, na verdade, todos os seres humanos são escolhidos, na minha opinião. Todos os seres humanos foram escolhidos para servir a Deus. Mas aqueles realmente escolhidos são aqueles que dá essa liberdade ao Espírito Santo, é esse que escolhe o Espírito Santo também. Eu costumo imaginar assim, lá no primário nosso, não tem aquela matéria de contém, está contido, mas não contém. Então eu gosto de usar isso aí, né? Às vezes todos contêm a Deus, mas não estão contidos. Eu costumo usar esse raciocínio mental aí para mim entender melhor. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, os escolhidos são aqueles que não são só escolhidos por Deus e pelo Espírito, mas que deixam o Espírito agir na vida dele. Aí esses são os realmente escolhidos. É bem complicado. Vamos continuar, senão a gente não acaba hoje. Versículo 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregavam o evangelho pelo Espírito Santo, enviados do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Olha que maravilhoso. Nós temos algo que os anjos anseiam e não têm. Outra coisa, eles pregavam o evangelho pelo Espírito Santo. Quantos hoje a gente vê pregando o evangelho sem nada de Espírito Santo? Sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade vinda de Deus. Uma vez discutindo com uma sobrinha minha, eu falei, eu prefiro ver uma pessoa pregando o evangelho cheio do Espírito do que um professor que só tem conhecimento. Que você percebe que ele é um ótimo mestre. Cara, ele é o cara para te ensinar aquilo, ele é um ótimo mestre. Ele é um ótimo professor. Mas você não sente o Espírito agindo e movendo ali. Em compensação, você vê aquelas pessoas cheias do Espírito, cara, fazendo coisas incríveis.
fazendo coisas, usando a palavra, usando o evangelho do Senhor para pregar, sendo usado pelo Espírito Santo. Então, há esse poder, há isso, e cara, e isso é algo que está aqui, ó, o próprio Pedro falou, os próprios anjos anseiam observar isso. O que eles anseiam? Eles anseiam ver pessoas com essa autoridade pregando o evangelho, e a gente precisa resgatar isso. Lembre-se, a gente nunca pode generalizar, mas existem hoje pessoas que são profissionais da fé. Eles não são cheios do Espírito. Na verdade, é a igreja de Laodiceia. Quando Jesus fala, às vezes as pessoas se prendem muito ali da igreja quente ou fria. Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo com o final da história da igreja de Laodiceia, que quando Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se vocês me permitirem entrar, eu entrarei, cearei com vocês e estarei com vocês. Cara, Jesus está falando isso para uma igreja. Significa que as igrejas desse último tempo, elas vão estar sendo igreja, tendo oferta, louvor, pregação da palavra, mas Jesus não vai estar lá dentro. Então a gente tem profissionais da fé hoje, são pessoas que estudam, usam a palavra para distorcer a verdade, para se enriquecer. Falta o Espírito Santo. É o que o André acabou de falar. Falta essa liberação, falta se deixar ser levado pelo Espírito Santo. E aí a gente tem igrejas lotadas que são profissionais da fé. Quando você vai ver, Jesus não está lá. Jesus não está operando. Quem está operando ali é o próprio homem. É o que a gente vai ver muito nesses dias, que o próprio Jesus chama elas de sinagogas de Satanás. Está levando o homem a adorar ao homem, está levando o homem a adorar a si próprio. É um eucentrismo ali e Cristo está tendo deixado de lado. A essência do evangelho está sendo deixada de lado. Eu tenho ouvido muito nesses últimos dias falando assim, cara, precisamos voltar a pregar o evangelho do reino para os cristãos. Porque o evangelho está tão superficial que eles não se aprofundam e não conhecem. As pessoas estão sendo enganadas e elas não leem a Bíblia para se aprofundar. E quando você lê a Bíblia, e aí você para de ler a Bíblia e começa a estudá-la, como a gente está fazendo, pegando versículo por versículo e tentando entender o que está ali, é muito diferente de você fazer uma leitura corrida. Você começa a compreender realmente o que Deus tem para você. E começamos a entender, cara, precisamos despertar e ser cheios do Espírito. Como o Ander disse, precisamos permitir que o Espírito Santo nos encha, para que a gente possa, assim como os apóstolos, ter poder e autoridade para pregar o evangelho do reino. Você pode ver lá em Atos, toda vez que eles iam pregar, eles iam na sinagoga, eles oravam antes, e aí falava assim, então, eles cheios do Espírito Santo falavam. Quantas pessoas hoje falam por excesso de conhecimento, mas vazios do Espírito Santo? Perigoso. Agora vamos pegar pesado. Versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Pare de viver desejando as coisas que você desejava antes de conhecer a Cristo. Busque ao Senhor. Eu acho muito massa quando você lê os evangelhos, as cartas. A gente precisa ter esse mesmo desejo que Paulo, Pedro, João, Tiago, todos esses caras tinham, de que Jesus está na eminência volta. Jesus vai voltar agora, Jesus já vai voltar. Precisamos ter a nossa vida desta forma. Só que aí, a gente está aí no ano 2024,
Fazem aí quase 2000 anos que Jesus falou que ia voltar, até agora não voltou. Você sabe por que ele não voltou? Para que a gente o conhecesse. Isso é graça. Isso é misericórdia. E a gente fica aí lutando. E a gente estava vendo esses dias, uma mensagem dos últimos dias é que as pessoas não acreditarão mais que Jesus vai voltar. Seu coração vai estar tão frio que a frase deles vai ser: meu bisavó, minha avó sempre falava que Jesus está voltando e ele não voltou. Mas ele voltou para o seu bisavó, voltou para o seu avô. Ele pode voltar para qualquer um de nós aqui a qualquer momento. A nossa escolha em seguir a Jesus e viver por ele tem a ver com a nossa vida. Não há segunda chance. Você sabia que eu tinha esse pensamento, assim, uma hora vai acontecer o arrebatamento, tal. Mas, assim, se você parar para pensar, já está acontecendo o arrebatamento. Muitas pessoas já foram. O arrebatamento ele pode ser individual. Sim, individual. Eu costumo dizer, tem um rei, agora não vou lembrar o nome dele em Reis, mas que o Senhor faz uma promessa para ele: eu o tirarei da terra antes que essas coisas aconteçam. Que o que aconteça? Que Jerusalém seja entregue na mão da Babilônia. Esse rei, ele obedeceu ao Senhor ao ponto de Deus falar para ele: olha, eu o tirarei antes que isso aconteça. Para quê? Para que você não veja. Então, eu acredito que Deus já está recolhendo pessoas para que elas não participem, não vivam a tribulação. E eu acredito, então, é necessário, independente se de pré ou pós, não é esse o ponto, mas Deus já está recolhendo. Então, nós podemos ser recolhidos a qualquer momento. E a hora que isso acontecer, o que vivemos é o que vai identificar se vamos para o reino ou não. Nós temos que lembrar que somos estrangeiros, residentes nesse mundo. Os cristãos devem viver de maneira diferente. Então, esses são os eleitos. Quem vive de maneira diferente, mostrando que pertencem a Deus. E aguardar a volta de Cristo o tempo todo. Separados. Todo. É aquele negócio, não importa se vai ser... Você não é todo mundo. Não importa se vai ser pré, se vai ser pós, se vai ser agora, se vai ser daqui 30 anos, não é esse o negócio. O negócio é quando acontecer, como Jesus vai te encontrar. É isso que importa. Então, para isso, precisamos estar preparados o tempo todo, como um soldado pronto para a batalha o tempo todo. Como a gente se prepara, Éder? Eu vou comprar armas, vou fazer... Não! Esta é a arma é a palavra. A Escritura, lembra que quando a gente está lendo sobre a armadura de Deus em Efésios 6, o que é a espada? A espada é a palavra. Lembrando que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. É espiritual. Então, nos últimos dias, nós precisamos estar o quê? Cheios do Espírito. E voltamos para ele. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. E tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que os julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Caraca. Transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Portanto, por meio dele, vocês creem em Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé, a esperança de vocês está em Deus. Cara, isso é maravilhoso. É o que a gente acabou de falar. Deus vai nos julgar. E é imparcialmente. Ele vai julgar as nossas obras. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente lê aquele versículo que nós não somos salvos pelas obras. A graça nos basta. Só que quando a gente lê esse versículo e não continua lendo, o problema é que a maioria dos cristãos para por aí. É a graça que nos salva, não é as obras. Então, que pensamento traz ao seu coração? Pensamento de engano. Não preciso de obras. Não preciso fazer nada, então. Realmente, a obra não salva. Não existe nada que possamos fazer que nos salve. A única coisa que nos livra da ira do próprio Cristo é Cristo. É a sua graça. É a sua justificação. Então, não preciso fazer obras, afinal de contas, Jesus me salvou. Sim, a sua salvação. Mas e aqui, seremos julgados pelas nossas obras. As obras têm a ver com galardão. As obras têm a ver com recompensa. As obras têm a ver com obedecer a Deus. Tem a ver com o reino. Tem a ver com quem você será no reino. Então, as obras continuam sendo importantes, não para a sua salvação, mas para o crescimento do próprio reino, para o seu crescimento, para a sua transformação e para a transformação da nação. E quando você recebe isso, o que tem que queimar no seu coração é o desejo de proclamar isso para os outros. É interessante compreender isso, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas a fé sem obras, ela é morta. É vazia. Eu costumo dizer assim, quando a gente vai lá em Apocalipse, lá Jesus fala que, olha como é importante leitura e conhecimento. Jesus fala que ele vai abrir o livro das obras. Na verdade, ele chama de livro das recompensas. Significa o quê? Que o livro da vida já foi aberto, as pessoas foram julgadas pelas suas escolhas. Primeiro julgamento, suas escolhas. Aceitei a Cristo, livre. Não aceitou, condenado. Agora, as suas obras vão condenar você ao seu castigo. Aí Jesus fala assim, então Jesus abriu, João falando, né, na verdade. Então Jesus abriu o livro da recompensa. Eu costumo dizer assim, o seu livro vai ser um panfleto ou um livro? Sabe Deus de quantas páginas? Tem muita gente que vai ser um panfletinho. Aceitei a Cristo, vai estar escrito só isso. Aí a gente precisa pensar assim, cara, eu não vivo para Cristo almejando ter um livro. Eu vivo para Cristo almejando obedecê-lo, para que o seu reino cresça e ele volte logo. Esse tem que ser o pensamento. E muitas vezes as pessoas se enganam. Não, mas aí se eu for pensar desse jeito, então eu vou ficar fazendo obra para ter um galardão grande. Cara, a hora que você chegar no reino não vai fazer diferença. Entendeu? E muitas vezes vai falar, não te conheço. Porque você fez pelas obras. Você fez por engano. Então precisamos buscar ao Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração, pensando no quê? Pensando em aumentar o reino. Pensando em viver para o reino. Pensando em que fomos justificados e lavados pelo sangue de Cristo. E podemos estar cheios dele. O Éder, só fazer mais uma partezinha bem rápida. Você falou que nós estamos em guerra, né? Concordo, estamos em guerra e a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. E você falou que a nossa arma é a palavra, concordo plenamente. E aí, a própria palavra, ela nos confronta não, ela nos mostra, né? Ela diz o seguinte, porque um assunto que eu entendo bastante é sobre combate, né? Sobre guerra, sobre conflito, essas coisas. E a gente sabe que, e é doutrina, no militarismo, é doutrina que a postura do combatente já é meia batalha. Não importa a sua arma, não importa a sua estratégia, a sua técnica, mas a postura
a sua disposição para a luta já é a metade da batalha ganha. E a gente está vendo isso lá na Ucrânia, lá, né, que eles não têm meios nenhum, bem pouco, e eles estão resistindo até hoje. Mas, enfim, aí a palavra fala assim, que sejam santos. O que é ser santo? Ser santo é essa postura. A postura do cristão para a batalha, a disposição do cristão para a batalha é ser santo. A postura nossa é a santidade. Então, nós temos que ter a arma, que é a palavra, e nós temos que ter a postura de um combatente, a postura de um guerreiro. E essa postura é a nossa santidade. Aleluia. Massa. Sabe o que você me fez lembrar? Eu tô tentando lembrar, eu acho que é o povo Maori, que quando eles vão... Ele ficou famoso lá, quando eles vão fazer aquele esporte, aquele futebol que não é futebol, que eles fazem aquela dança lá, bate no peito e tal, e grita na frente dos caras. Cara, isso é o povo Maori, né? Isso é postura, cara. Isso já põe pressão em cima do inimigo. Você entende? E nós, como cristãos, qual que é a nossa postura? É a oração, velho. É a oração o tempo todo, é o conhecimento da palavra, isso já vai colocando pressão no inimigo. É estar pronto o tempo todo para a batalha, é ter esse estilo de vida buscando. Isso é incrível, cara, isso é muito massa. Versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Olha isso, velho. Somos purificados pela obediência à verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele é o caminho e Jesus, ele é a vida. Então nós somos purificados pela obediência a Cristo Jesus, que é a verdade. Visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Isso é mandamento. Isso é obedecer a Cristo. Quando os discípulos perguntam, Senhor, quais são os mandamentos? Jesus resume os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés em 2, mas continua sendo os 10. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Se você pegar os 10 mandamentos, é isso. Primeiro ele fala sobre amar a Deus e depois ele fala sobre amar o próximo. Então, cara, como que você vai falar? Isso está na Bíblia, né? Que ama alguém, que ama a Deus que você não vê, mas não ama o próximo a quem você vê. Isso é mentira. Entende? Isso é mentira. Se você não consegue amar o seu próximo, a gente não tá falando aqui de chamar aquela pessoa para comer na sua mesa, mas amá-la com o amor de Deus no seu coração. A Márcia está falando aqui, só de você não desejar o mal para ela, você já está amando. Então precisamos entender que a nossa luta, como a gente acabou de dizer, não é contra carne nem sangue. A gente precisa amar o próximo. A gente não pode ser idiota, lógico. Mas precisamos amar o próximo como o amor de Cristo. Entender que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos. Então, quando a gente ama Cristo, nós temos que desejar o que ele deseja, que é a salvação de todos. Então, qual que é a missão? Levar o evangelho do reino a todos. Cara, e quando a gente está revestido do Espírito Santo, não importa o que aconteça, se você está ali, como a gente falou no começo, se o Espírito Santo está agindo em você e você está conversando com uma pessoa e ele falar assim, agora é o momento de você falar de mim, cara, fale. Não seja o louco alucinado achando que por suas forças você vai evangelizar. Não. Quem converte é o Espírito Santo. Então, lá em João, se eu não me engano, ele fala assim que, cara, vai chegar o momento que a hora que você vai começar a falar, não se preocupe com o que você vai falar. Porque o Espírito Santo vai falar através de você. Então, mas para isso, como a gente disse no começo, precisamos permitir que ele faça isso. Precisamos estar sensíveis, precisamos estar abertos ao Espírito Santo.
Versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Isso aqui praticamente começa o versículo capítulo 2, né? Mas olha que louco. Não importa o que você faça. Se você não se entregar para Jesus, pela fé, se converter, entender a graça do Senhor, aprender a conhecer quem é Jesus. Eu costumo dizer assim, houve um engano durante a história da igreja que pegou o livro de Apocalipse e transformou ele em algo não lível. Não leia porque você não vai entender, não leia porque não precisa, não leia porque você vai ficar louco, mas lá Jesus se revela quem ele é. Apocalipse, a tradução que foi trago para nós ao português, do grego, foi muito errada, porque dá esse sentido de algo ruim. E aí a história, né, os cinemas, usou a palavra apocalipse como destruição, como fim dos tempos, como morte, ataque zumbi, usou essa palavra que começa a nos dar temor. E aí as igrejas, durante a história, foi tirando esse livro da história. Mas Apocalipse significa revelação de Cristo. E o que Pedro mais vai fazer aqui é tentar revelar Cristo para a igreja, que ele está mandando essa carta. E Apocalipse em grego significa revelação. Para você ver, a Bíblia em inglês não está escrito Apocalipse, está escrito Revelation. É a revelação de Cristo. Ele começa assim, este é o livro que vai revelar Cristo a você. Se você não lê Apocalipse, você não conhece a Cristo. Na verdade, se você não lê a Bíblia, você não conhece a Cristo. E quantas pessoas se dizem servir a Cristo, estão com o título de cristão na testa, mas não conhecem a Cristo. E isso é muito preocupante porque o próprio Jesus diz lá em Mateus 7, naqueles dias eles vão chegar em mim, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, curei, peguei a palavra, fiz um monte de coisa. E Jesus vai falar o quê? Afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. E esse conhecer, dentro da Bíblia, ele tem um sentido ali de intimidade, ele tem uma conotação sexual, sabe? De intimidade, de conhecer nas entranhas, de conhecer profundamente, cara. Isso é essencial, conhecer verdadeiramente a Cristo. Tenha um bom dia, Beth. Conhecer verdadeiramente a Cristo. E essa carta de Pedro nos traz isso. Deus vive e permanece para todo o sempre. E toda a humanidade, ela vai perecer, mas Deus permanece para sempre. E quando Jesus vier com o seu reino, e o nosso corpo mortal for transformado num corpo imortal, seremos carne ainda, assim como Jesus é carne, sentada à direita de Deus Pai, mas uma carne incorruptível, uma carne sem pecado, como Adão era na criação, uma carne eterna, como Jesus é hoje, sentado à direita de Deus Pai. Então, viveremos para sempre. Fechou? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Gratidão. Acho que tudo são as obras também, né? Então, o Pai nos conhece também pelas obras. Penso dessa forma também. Isso aí. Gratidão. Amém. Vamos estar orando então para a gente encerrar? Diego, pode orar para a gente, por favor? Posso sim. Bem. Oremos então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado por esta oportunidade
em que nós podemos estudar das tuas palavras, ó Pai, dos teus mandamentos. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor sempre esteja conosco, derramando o seu Santo Espírito, dando-nos o discernimento e o entendimento daquilo que nós estivermos lendo, ó Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós tenhamos o pleno entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai. Queremos fazer a diferença, queremos ser usados, ó Pai, pelo Senhor, para que mais pessoas venham conhecer a Ti, venham ouvir da Tua palavra, ó Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade, ó Pai, conforme o Teu querer. Paizinho, sê conosco. Pedimos aqui neste momento, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, seja de saúde, seja financeira, que o Senhor esteja ali visitando essa pessoa, dando toda a provisão, dando a calma, ó Pai, que eles tanto precisam, Pai. Que seja feita a Tua vontade na vida deles, ó Pai, assim também como em nossas vidas, ó Pai. Sê conosco no dia de hoje, esteja à frente de tudo aquilo que nós formos fazer, a cada negócio que nós formos fechar, que o Senhor esteja à frente, que o Seu Santo Espírito esteja nos guiando, ó Pai, para que façamos apenas aquilo que é da vontade do Senhor, ó Pai. Afaste qualquer possibilidade de fazermos aquilo que não seja da Tua vontade, aquilo que não seja do Teu agrado, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai, de nós, perdoa, ó Pai, os nossos pecados, e pedimos, ó Pai, sê com nossos governantes, esteja também, ó Pai, com todo o povo que está passando por algum tipo de luta, alguma guerra, ó Pai, na Ucrânia, em Israel, ó Pai, na faixa de Gaza, que o Senhor esteja com os inocentes, ó Pai, com as crianças, com as mulheres e os idosos, esteja dando todo o suporte necessário, e sabemos, ó Pai, para que o Senhor retorne, mais coisas irão acontecer neste mundo. Esteja, Pai, nos preparando, nos capacitando, não permita que nós venhamos a falhar, ó Pai, no momento que mais crucial for, que nós tenhamos a coragem e seguimos firmes, ó Pai, nos Teus caminhos, nos Teus mandamentos. Sê conosco, esta é a oração que nós fazemos, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, mais uma leitura, e é maravilhoso ver o agir de Deus. Que Deus possa realmente estar ministrando e falando ao seu coração, e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.